Olá pessoal, né? Boa noite. Estamos aqui de volta, né, com as nossas aulas do segundo bimestre. E eu optei, né, por essa primeira aula, né, nossa ser uma aula vídeo, né? Apesar que no segundo bimestre, né, com vocês eu passei só mais atividades, né, os questionários. Então eu acho assim que a videoaula tem uma interação melhor. Para essa primeira aula, né, de hoje, a gente já vai entrar na cozinha fria do Japão. E a gente finalizou o nosso primeiro bimestre, né, falando da cozinha quente. E antes, né, da gente iniciar, né, falar sobre essa cozinha, eu acho que seria legal a gente também fazer um apanhado geral sobre a cultura, né, japonesa, algumas curiosidades também, que eu acho que sempre, assim, faz a gente entender de forma melhor, né? E antes da gente iniciar, eu queria só falar para vocês que essa metodologia, infelizmente, vai ter que continuar dessa forma, porque devido à pandemia, né, a gente não conseguiu ainda, né, que as coisas se normalizassem. E a UEG, ela tá sem os serviços de limpezas. Então, assim, seria muito difícil a gente voltar, né, para o âmbito escolar, né, sem ter esses serviços, né, à nossa disposição, né, e eu acho que a gente, assim, tem que levar bem a sério, né, e vamos aí nos reinventar, né, tentar aprender com esse novo método, né, que não era o que a gente estava preparando, não era o que a gente, assim, estava habituado, né? Então a gente sempre teve o contato ali, vocês que já estão no último ano sabem como é que é, né, no laboratório lá da UEG. Então é isso. Então, pessoal, para esse segundo bimestre, o que eu tô tentando fazer? Eu estou na minha cidade de origem, né? Acho que muitos de vocês também voltaram. E a gente sabe que a culinária japonesa, ela exige alguns insumos que às vezes a gente nem encontra, né, na nossa região, até mesmo em Pirenópolis, né? Geralmente a gente tem que ir para Anápolis, Goiânia, né, atrás desses ingredientes e até alguns equipamentos, né? E eu de forma nenhuma quero exigir isso de vocês. Então, já deixando bem claro, quem tem a disposição e a condição de executar, de ir atrás dos insumos, até assim para conhecimento mesmo, eu vou continuar deixando livre essa questão. Se vocês também quiserem se unirem, né, para comprar os insumos e dividirem para a despesa não ficar muito alta, também seria uma ideia, né? Mas não posso orientar vocês de fazerem as coisas juntos, porque a gente tem que evitar, né, esse contato por enquanto. Apesar se forem primos, amigos próximos que sempre estão juntos, né? E aí também vai dar consciência de cada um. Como a gente vai falar sobre sushi, sashimi, né? Que são os produtos mais frescos. Eu já estou entrando em contato aqui com uma sushi woman, né? Aqui da minha cidade, para ver se eu consigo ir, né, até o espaço dela para ela fazer como se fosse uma demonstração da montagem desses pratos, né, que é muito mais bacana a gente conversar com uma pessoa que tem um conhecimento mais específico, né, nessa área e a partir disso poder utilizar o espaço dela, que é o espaço que já vai estar dentro, né, das normas de higiene, né, com certeza ela tem os equipamentos, né, os utensílios corretos, né, para trabalhar com esse tipo de alimento. Então, essa conversa ainda está acontecendo, né, para que nas próximas aulas eu tente fazer como se fosse um workshop à distância, né, com essa chefe, né, para ela poder mostrar para a gente os detalhes de cada preparação. Então, assim, gente, eu tô aqui na minha casa, né? Vocês estão vendo que o vídeo está sendo gravado de forma espontânea, de forma caseira, né? Porque a estrutura que eu tenho é o meu celular, né? Então, realmente a gente tenta fazer da melhor maneira e de acordo, né? E dentro do que a gente pode.
Então, eu tô com material aqui de base, eu acho um material muito legal, que eu vou disponibilizar para vocês também. E eu acho que a gente pode ir fazendo esses videoaulas, né, essas conversas, e mandando para vocês também esse material de apoio, né? E pedir para vocês também que tenham paciência, né? Não é só a gente que tá passando por isso. Então, a gente vai ter que continuar se readequando, né, com essas metodologias, e gostaria de pedir também para que vocês buscassem também mais informações. Porque se de repente eu só entrego para vocês uma coisa pronta e vocês ficam só ligados àquilo, eu acho muito pouco. Então, a gastronomia é muito ampla, né? Todo dia tá saindo material novo, todo dia tá saindo informação nova. Então, acho que o interesse de vocês também é muito importante, né? Então, vamos aqui começar a falar um pouquinho da cozinha asiática, né? De forma geral. A gente sabe que essa cozinha, ela preza muito pelos sabores frescos. E uma coisa muito interessante no Japão é que eles têm um costume de servir o que está sendo produzido naquela época. Então, eles aproveitam o alimento da sua forma integral. Até assim, para produzir algum utensílio para servir o prato. E usar, por exemplo, as folhagens de alguns legumes que são produzidos naquela época para decorar o prato também. Então, assim, a gente pode ter como um exemplo, por exemplo, a truta, que é um peixe, né? Ela aparece na primavera. O espinafre também, ele aparece no inverno, né? Assim como outras verduras. Berinjela no verão. E os cogumelos, né? Que são muito usados, né? Em bases de sopas, de caldos, né? O dashi, né? Que é um caldo que ele tem bastante umami. Eles geralmente são encontrados mais no outono, né? Então, assim, é muito legal essa questão que o Japão tem, né? De aproveitar o alimento que está sendo cultivado naquela época e tentar extrair dele o máximo, né? Tanto para decorar os próprios pratos ou então usar, né? Extrair daquele alimento algum outro tipo de material até para fabricar um recipiente, né? Então, isso aí é muito legal. A gente também nota que eles querem realçar ao máximo, né, o sabor natural, e isso engloba um respeito à natureza. Então, a gente pode observar isso também, né, que é uma das propostas principais dessa culinária. Então, assim, pessoal, continuando nessa linha, né, de frescor aos alimentos, né, de realçar o sabor natural. Outra coisa que é muito importante também dentro dessa culinária é o ponto de cocção. Então, a gente consegue perceber que eles servem vários alimentos assim crus ou quase cozidos, né? Eles não gostam de servir algo que tenha atingido o seu amaciamento total. E quem é adepto dessa cultura, né? Quem aprecia essa culinária, né? Ao comer, a gente consegue perceber as texturas dos alimentos, né? Então, é uma culinária, assim, de bastante respeito, de bastante técnica, né? Se a gente observar a fundo. E a gente também agora vai falar sobre o arroz, que ele é bastante presente na produção dos sushis, né? É um arroz diferente, é um arroz que ele é temperado de forma diferente. Então, agora a gente vai falar um pouco sobre esse arroz, né? Para vocês entenderem melhor como funciona. Então, pessoal, o arroz no Japão, ele é tão usado como para nós aqui no Brasil, ou como na Alemanha, né, no caso a batata. Então, ele é um ingrediente, assim, principal nas refeições e geralmente ele é até servido sozinho, né? Então, eles apreciam comer o arroz mesmo que sem nenhum acompanhamento. E quando eles fazem o arroz, eles nem costumam temperar. Porque geralmente o que tempera o arroz são as coisas que estão acompanhando ele, né? Que a gente chama, né, de guarnição. Então, assim, pessoal, para que a gente tenha um resultado bacana, né, durante as preparações, nos pratos, né, que a gente utiliza o arroz mais indicado para esse tipo de
de produção, né, da culinária japonesa é o arroz que a gente chama aqui no Brasil de arroz cateto, né? Ele é um arroz de grão mais curto, ele é meio rechonchudo, né? E miudinho e branco, né? Então, não sei se algum de vocês já tiveram um contato, né, com esse tipo de arroz. E ele também, ele fica com uma aparência grudenta depois de cozido, que é o normal, né, para esse tipo de arroz. E outra coisa também que é importante falar, na hora da compra desse arroz, a gente tem que observar algumas questões também. Se ele está rechonchudo, né, essa palavra é engraçada, se ele está transparente e se ele está brilhante, né? Então, qualquer arroz que você for comprar, né, no caso o cateto, e ele não esteja com essa aparência, então alguma coisa de errado, né, vai interferir na qualidade do preparo ali para vocês, né? Então, muito legal observar essas questões. E o quanto é interessante, né? Como é a característica desse arroz, né, ela fica com um aspecto mais grudento, isso faz com que os grãos fiquem mais unidos, né? Então, por isso que a gente consegue comer o arroz com os palitos de bambu, né? Se você prepara um arroz japonês e ele fica solto, então você não consegue, né, comer os bolinhos, né? Na hora que você for enrolar um sushi, aquele arroz solto, ele não vai dar um resultado bacana. Então, assim, é importante a gente começar a observar que tudo tem um porquê, né? As texturas, a qualidade, né, do alimento ao ser comprado. Então, assim, tudo isso tem um porquê no resultado final. Então, assim, gente, geralmente o arroz, ele é só usado como acompanhamento, só que tem diversas formas, né, de preparar ele, né, dentro da culinária japonesa, e eu vou ler aqui pra vocês algumas dessas preparações que tem aqui no material, que também vai em anexo no grupo. Então, a gente tem o onigiri, né, que geralmente são os bolinhos de arroz, e eles podem ser recheados ou não. Arroz cozido com vários ingredientes em temperos. O donburi, ele é uma produção mais elaborada, né? Onde a gente adiciona nesse arroz mais ingredientes, né? Que pode ser legumes, cogumelos, peixes, ovo, né? Então, pode ser um preparo bem diversificado. E o donburi também, esse nome se refere ao recipiente que ele é servido, que é como se fosse uma cumbuca. Né? Eu vou tentar mostrar para vocês fotos também desses preparos, porque quando a gente vê, a gente tem uma noção melhor, né? Então, o arroz também ele pode ser servido como sopa, né? Dentro de algum cozido, né? Com carne, ou como um leve creme, né? Tem essa opção. Tem um prato que chama okazuki, né? Que é simplesmente o arroz regado com banchá, ou um caldo de sopa. O banchá é como se fosse quase um chá verde, igual aqui é pra gente. É um tipo de chá oriental. E tem aqui a mais famosa, né, que é tema da nossa aula, da nossa próxima aula, que é o arroz utilizado no sushi, né? Então, assim, nessa preparação, o arroz ele tem que passar por um processo diferente, né, que é uma adição de vinagre e açúcar. E depois ele é prensado, né, numa esteirinha de bambu, né, juntamente com a alga, né, onde a gente consegue dar aquele formato de roll, né? A gente fala roll, né, mas é como se fosse aquele rolo. E depois a gente faz os cortes de acordo com o que a gente quer. E o recheio também é super diversificado, a gente pode rechear com legumes, com cogumelos, com cani, com frutas, com peixe, né? Então, assim, é uma preparação que dá pra gente, assim, brincar bastante com as misturas. E, assim, como o arroz, ele é um produto muito versátil, né? Dentro da culinária japonesa, ele é utilizado até em piqueniques, né? Então, geralmente, eles fazem bolinhos de arroz e servem em piqueniques junto com legumes, né? Peixes, né? Esses tipos de alimentos. E aqui também estão umas informações interessantes sobre o aspecto nutricional. Eu não tenho propriedade para falar, né, sobre essa questão nutricional, mas aqui nesse material aqui de apoio, só para, né, esclarecer aqui para vocês, né, algumas coisas que são interessantes, né? Então, o arroz ele produz muita energia,
Ele contém uma dose equilibrada de aminoácidos necessários ao nosso organismo e tem baixo índice de gordura, né? Lembrando que qualquer tipo de alimento que a gente consome, né, exageradamente, né, pode provocar o aumento de peso. Então, não é só porque um produto, às vezes, ele é benéfico pra gente que a gente tem que exagerar. Pessoal, lembrando um pouco do primeiro bimestre, né, nas últimas aulas que a gente falou um pouquinho sobre sopas, né, e caldos, né, que são as preparações quentes do Japão, a gente pode falar que a sopa, ela tem a função de ajudar na digestão do arroz, né, e ela também tem a função de limpar o paladar e sempre realça o sabor, né, do que está sendo acompanhado ali. Então, geralmente é igual a gente faz aqui no Brasil, né? Geralmente a gente faz uma sopa e sempre ela tem algum tipo de acompanhamento. Então, assim, esse método é parecido, né, com o que a gente já é habituado também. E lembrando que até na produção das sopas e caldos, eles sempre valorizam, né, o que está sendo produzido, né, em determinada época. E eles sempre, assim, unem a esses ingredientes de época outros sabores que tem uma harmonização entre si, né? Então, assim, não é pegar qualquer coisa e juntar numa panela e fazer um caldo, não. Então, tem essa preocupação de escolher determinados alimentos que juntos, né, causam uma sensação boa de sabor, né, uma harmonização, né? Isso é muito interessante. E dentro aqui das sopas e os caldos, a gente tem duas diferenças, né? Que é o caldo e o miso. Então, dentro, né, dessa divisão, né, de caldos e misoshiro, né? Os caldos, que eles chamam de sumashi jiro, geralmente a base deles é feita com dashi, né? Que é o caldo de peixe, que é um caldo que tem um sabor bem concentrado, né? Geralmente a gente costuma dizer que é umami, que é o quinto sentido, né, que a gente consegue perceber. É como se fosse, assim, um ingrediente que estava faltando, que quando a gente coloca na boca, a gente sente aquela explosão de sabores, né? E o caldo dashi, né, normalmente é acrescentado nele, né, os flocos de peixe bonito, desidratado, que é o katsuobushi, que a gente já viu nas aulas passadas, e as algas kombu, né? Então, esses dois ingredientes, eles costumam trazer esse sabor, né, de umami para esse tipo de preparação, né? E dentro, né, desses caldos, a gente consegue encontrar caldos de variados sabores, né, à base de carne, à base de marisco, né? E pode acrescentar também nesses caldos, né, alimentos sólidos, como legumes, peixes, né, o tofu, que também é bastante utilizado, que é um queijo feito à base de soja, ovos, né, outros tipos de carnes. E agora nós vamos falar do miso. O miso também, que foi passado, né, nas aulas passadas, nos questionários, né, nada mais é que uma pasta, né, fermentada de soja, e ela é adicionada também com o dashi, que é o caldo de peixe, né, concentrado. Geralmente, quando a gente vai preparar o miso, é interessante a gente passar essa pasta por uma peneira, para a gente tentar peneirar uns sólidos que ficam nessa pasta, né? Então, a gente consegue fazer uma sopa mais limpa, né? Um caldo mais limpo, sem nenhum tipo de resíduos. E dentro do miso também, a gente pode adicionar outros acompanhamentos sólidos, né? Que no caso, o mais usual é o tofu fresco ou frito também. Tem essa opção e também pode fazer lâminas, né? Do tofu e acrescentar legumes, algas, frutos do mar. Então, assim, tem uma diversidade bacana na preparação. Então, assim, pessoal, pegando essa base, né, de tudo que a gente tem comentado aqui no vídeo, né, falando sobre esses principais alimentos que estão bastante presentes, né, nesse tipo de culinária. Então, o Japão, ele é muito valorizado por apresentar os seus alimentos, né, e as coisas que eles produzem na forma mais fácil de consumo, né? Então, assim, a gente pode perceber que sempre as porções, elas vêm cortadas, arrumadas, preparadas, né? Então, a gente consegue perceber, sempre que a gente vai em um restaurante,
né? Que é diferente. Até o jeito de servir é diferente. Então, a gente geralmente vê pequenas quantidades servidas em vários potinhos, né? E onde você, com um palitinho de bambu, vai fazendo as suas misturas, né? Vai brincando ali com sabores. Então, assim, é muito bacana. E eles também costumam dizer que o alimento ele tem que ser apreciado, né? Ele tem que ser admirado antes de ser ingerido. Então, a gente pode perceber que eles usam muitas cerâmicas, né, para servir. Então, dentro, né, desses tipos de padronagem que a gente pode falar, variada na cerâmica, a gente tem 5 tipos de arranjos dos alimentos. E aqui, nesse material, né, que vocês também vão ter o acesso, a gente tem aqui Yamamori, que é formato de montanha, Sugimori, que é em pé ou enviesado, Hiramori, reto ou achatado, Yamori, trançado e Yosemori, agrupado. Então, assim, são termos, né, que pra gente falar é diferente, né, a gente não é acostumado, mas se liguem nessas palavras, pesquisem o que é, né, tenha curiosidade e não tenham vergonha de pronunciar. Hoje no Google a gente tem as ferramentas que ensinam até a gente pronunciar a palavra de forma correta. E pra gente que é, né, gastrônomo, vocês que são futuros gastrônomos, é muito importante a gente saber falar o nome correto. E outra coisa também, às vezes não é todo mundo que vai seguir por essa linha asiática, mas para nossa formação, quanto mais a gente saber, é melhor pra gente. Então, assim, às vezes vocês não estão fazendo a prática, né? Porque a gente aprende muito mais praticando, muito mais fazendo um estágio, né, dentro de restaurantes específicos, mas o conhecimento teórico, ele é muito importante também, né? O conhecimento específico, o conhecimento técnico. Agora nós vamos falar aqui do sushi, porque tem uma história muito legal, né, que eu quero compartilhar aqui com vocês da origem. Antes da gente falar da história, vocês já perceberam que cada cultura tem um prato que trabalha com a carne in natura? Por exemplo, na Itália a gente tem o carpaccio, na França a gente tem o steak tartare, né? No Japão, né, entra o sushi e o sashimi. Vocês sabem qual é a nossa carne brasileira? Qual o nosso prato típico que é utilizado com a carne in natura? Né, desafio a vocês a pesquisarem, ou então quem já souber pode mandar no grupo depois. Então, assim, é sempre interessante a gente começar a observar nessas questões, né? Cada cultura tem, dentro ali dos seus costumes, algum prato que é servido com a carne in natura, né? Oriente Médio, quibe cru, né? Então, começar a observar essas coisas também. Então, assim, alguém tem uma ideia de como que surgiu o sushi? Né? Vocês sabem que tem muitos pratos que surgem de erros. Vocês sabem que tem pratos que surgem de métodos de conservação. Por exemplo, as marinadas que a gente usa muito hoje para temperar carnes, né? É um processo que ele era um processo de conservação antigamente. Então, adicionar vinho nas carnes, né, contribuía com esse processo de conserva. Então, o sushi também não é diferente. Tem uma história aqui, desse material que eu peguei, que esse método, né, de enrolar o arroz, ele se consolidou pela necessidade de conservar os peixes, né? Então, era mais ou menos assim, na região do sudeste da Ásia, que começou com esse método. Então, o que acontecia? Os habitantes que moravam nas montanhas, eles embrulhavam o arroz e esse arroz ficava conservado, né? Então, geralmente, eles pegavam o peixe, embrulhavam no arroz e depois, quando eles iam consumir, descartavam o arroz e consumiam o peixe. E aí, no passar dos tempos, né, isso aí foi progredindo, né, até a gente falar daqui um pouco sobre a questão da adição do vinagre no arroz, que também tem uma função. Então, assim, tudo, gente, tem uma função, tudo tem um porquê. Então, aqui fala que voltando a quase 1.300 anos, né, quando o processo levava entre
2 meses a 1 ano, a necessidade de economizar ingredientes e tempo no arquipélago de pouca extensão de terra e com invernos rigorosos fez-se com que este prato tão delicado e apreciado evoluísse não só no Japão, como em todo o mundo. Então, vocês viram, olha o tanto, né, quanto tempo atrás que essa técnica foi utilizada, né, e com o passar do tempo isso progrediu, e hoje a gente tem o sushi sendo feito no mundo inteiro. Então, assim, vocês viram tanto que é interessante, né, quanto tempo atrás, né, que eles começaram com esse tipo de técnica. E aqui fala, né, que no material que fala que no século XV e XVI eles desenvolveram uma fermentação mais rápida, onde eles conseguiram aproveitar o arroz, porque antigamente era descartado, né, então aí os processos vão evoluindo, né, e depois eles conseguiram aproveitar o arroz. E o arroz do sushi hoje, ele é temperado com uma base de vinagre e de açúcar, né? Que se for pra gente parar pra pensar, são bases de conservas, de picles. E todos esses tipos de alimentos, né? Conservas, picles, né? Eles têm na sua base essa mistura de açúcar com vinagre para prolongar a sua durabilidade. Então, assim, tudo tem um porquê. Né? Então, por isso que eu falo, sempre é legal a gente prestar atenção na construção, né, das coisas, nas construções das técnicas, né? Então, é bastante legal. Então, assim, quando a gente vai servir o sushi, né, falando no Japão, eles se preocupam muito também como que é a forma que esse sushi é servido, né? Vocês conseguem perceber até nas casas japonesas, né? Nos bares japoneses, a decoração é diferente, né? Então, eles prezam pela tradição de consumir, né? De forrar as áreas com tatame, com os palitos de bambu, né? E sempre também nas casas japonesas a gente vê que o sushi man, ele fica atrás de um balcão. Então a gente consegue visualizar o trabalho dele, né? Que é uma tradição também. E o sushi, né? Quando a gente vai consumir ele, geralmente ele é acompanhado com uma conserva de gengibre, que a gente chama de gari, um molho de soja, que é o famoso shoyu, né? Que a maioria acredito que conheça. E uma pasta de raiz forte, que é o wasabi, que é uma pastinha verde. Então, tudo isso se complementam. Na hora que você vai comer o sushi, né? Você molha o sushi no shoyu, né? O gengibre, ele tem a função de limpar o paladar, né? O wasabi também, ele tem as funções dele. Então, tudo isso contribui para você ter uma degustação, né? Mais completa e mais aproveitada em sabores. E assim, pessoal, antes da gente falar dos sashimis, né, dentro dos grupos dos sushis, a gente tem vários tipos, né? Então, a gente tem os makimonos, uramakis, temakis, né? O uramaki, ele é como se fosse o sushi invertido, que seria o arroz por fora e a alga por dentro. O mais comum que a gente vê, que são os makimonos, né, é a alga por fora e o arroz embrulhado por dentro. Então, tem essa diferença. O temaki, que é aquele cone. A gente também tem os hots, que são os sushis que são empanados e fritos, né? Que aqui no Brasil tem uma saída muito grande, né? Para quem tá começando também a aprender a apreciar esses sabores, geralmente o pessoal começa sempre com os hots. E aproveitando, eu até queria dividir uma experiência com vocês. O meu primeiro emprego em Pirinópolis foi nas Casas Orientais e eu não conhecia nada. A minha experiência era zero, os nomes também eu não conhecia, então eu peguei o cardápio, levei para casa e comecei a estudar. Então, em uma semana eu sabia todos os tipos de sushi, o que era a base de cada um, e por isso que eu falo, gente, se a gente não pratica, se a gente não tem curiosidade, a gente não aprende. Então, assim, foi uma experiência que pra mim foi muito legal conhecer um pouco dessa cultura, né? Tive experiência como garçonete, e aí como garçonete eu acho que a gente tem que saber o que a gente vende,
né, pra gente poder falar com mais propriedade, e depois eu já fui pra cozinha, né? Então, na cozinha eu tive uma experiência maior com os pratos quentes, né? Eu era responsável mais pelos pratos quentes, então essa parte fria eu tive pouca prática, né? Mas eu acho que conhecimento é bem-vindo toda hora e por isso que eu sempre falo pra vocês, sejam curiosos. Leiam, estudem, né? Que isso aí no final faz uma diferença muito grande. Então, vamos lá, né? Falando um pouco dos sashimis, né? Agora, os sashimis nada mais é que fatias finas de peixes, né? E eles são dispostos e geralmente, assim, o visual é muito bonito, né? É servido, assim, bem colorido, bem decorado, né? Sabores e texturas, assim, completamente contrastantes. Então, assim, é um prato muito apreciado também nessa culinária. E o sashimi, gente, ele pode ser servido como entrada, ele pode ser servido como prato principal, né, acompanhado de arroz, o arroz japonês. E hoje, né, nos dias atuais, até acompanhar saladas, né, que hoje a gente tem uma mistura de culturas, né, presente em vários restaurantes também, que é a linha Fusion, né, que é onde a gente consegue unir dois tipos de culturas, né? Então, isso, assim, hoje em dia é bastante comum a gente encontrar restaurantes com essa pegada. E assim, gente, o sashimi, ele é composto por um tipo de peixe, ou então a gente pode usar mais tipos de peixes ali para poder apresentar. A palavra sashimi significa peixe cru, né? E geralmente o peixe, ele é escolhido pelo brilho e pela clareza dos olhos, né? Isso aí são fatores que a gente sempre tem que observar. Firmeza do ventre, né? Então, ao tocar no peixe, vocês têm que sentir o peixe mais firme. O frescor, né? Um frescor de mar, que é super interessante também a gente perceber. E, como eu falei pra vocês, né? Ele é fatiado bem fino, como se fosse, assim, um carpaccio, né? Bem fininho. Geralmente, dependendo da louça que ele é servido, a gente consegue até ver o desenho da louça, o tanto que a fatia é fina, né, e delicada. E aí, a gente tem os tipos de peixes que são mais indicados para esse tipo de preparo. Sempre interessante também saber isso. Então, conforme aqui os materiais de apoio e outras apostilas também que a gente tem acesso, e posso disponibilizar também aqui para vocês. Geralmente, para a gente fazer o sashimi, os peixes mais usados são o atum, né? Que ele é um peixe de cor mais avermelhado, escuro. Não sei se todos têm o conhecimento. Olho de boi, o salmão, né? Que é o peixe daquela coloração mais rosa, né? Rosada. O linguado e o peixe serra. Aqui no Brasil, né, e principalmente em Pirenópolis, né, a gente vê muito comum também usarem a tilápia para fazer os sashimis, né, de peixe branco. E a gente também tem um restaurante que ele tem uma variedade maior. E hoje em dia, os sashimis também podem ser feitos com lulas, polvos, né, com outros frutos do mar que são bastante bem-vindos, né, o camarão também. Quanto à decoração, né? Geralmente a gente faz as decorações com nabo, que é muito utilizado também nessa cultura. Picles de gengibre, né? Que a gente pode chamar o gari, né? Que eu já tinha falado anteriormente. Raiz forte, que é o wasabi. E o shoyu. Então, geralmente são esses acompanhamentos que vêm junto, né? Ao sashimi. Então, ali você geralmente faz a misturinha, né, da raiz forte com o shoyu, né, molha o peixe nessa misturinha. E depois você come o nabo, né, pra dar um frescor, dar uma limpada no paladar juntamente com o gengibre. Então, assim, cada alimento tem sua função no prato, né, e dependendo da ordem que você come, causa, assim, na gente, assim, uma sensação muito bacana. Então, assim, sobre essa aula, por enquanto é isso, né? Essa primeira aula foi pra gente, assim, falar um pouco sobre essa parte fria
e revisar alguma coisa também da parte quente, que eu acho que é muito legal. É uma cultura muito bonita, né? Eu acho que eles têm um respeito pelo alimento que eu acho incrível, né? Acho que todo mundo tem que começar a desenvolver esse respeito, porque é muito importante. E quero pedir para vocês lerem esse material, buscarem outros também. E a nossa próxima aula, né, que eu acho que vai dar certo, eu tô tentando falar com a chefe, né, pra gente fazer como se fosse um workshop online mesmo, pra ela demonstrar pra gente da melhor forma possível, né, a manipulação desses alimentos com os utensílios corretos, né, num espaço adequado, né, então é isso. Essa primeira aula não tem tarefa, mas eu quero que vocês façam um relatório sobre o assunto e me enviem. Então, vai continuar do mesmo jeito. A gente passa para vocês a atividade e vocês têm o prazo de 1 semana para entregar, tá? E é isso. Qualquer dúvida, estou aqui, né? O primeiro vídeo que eu tô fazendo com vocês. Espero que vocês tenham gostado. Não é fácil, né? Pra mim é novo tá aqui na frente de um celular falando com vocês, mas eu creio que a interação é melhor dessa maneira. E vamos tentar fazer cada aula da forma mais dinâmica possível, né? De uma forma mais, assim, interativa. E qualquer dúvida, vocês podem me chamar, tá bom? Até a próxima aula. Até mais.